Estudo do Evangelho de Jesus, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 14 de Atos. E aconteceu que, em Icônio, entraram junto na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Eles falavam, convenciam e esclareciam. Vinham alguns daqueles mais enraigados, falsos crentes. Normalmente, essas pessoas se beneficiam com os recursos do templo, atacam a todos aqueles que ensinam as leis do amor e da caridade. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra de sua graça, permitindo que, por suas mãos, se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão na cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E havendo motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. E aqui a coisa fica mais complicada, que cria-se dois partidos, um pró e outro contra os apóstolos. E naquele momento eles começam a tomar atitudes, começam a querer um confronto. Vejamos. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Lacaônia, e para a província circunvizinha. Quando eles souberam que ia ter esse confronto, que ia ter esse conflito, eles, de madrugada, foram embora. Porque não era vantajoso criar um atrito, porque o Império Romano poderia se enfurecer. Então eles preferiam partir. E ali pregavam o Evangelho. Onde eles chegavam, começavam a pregar o Evangelho, começavam a ensinar. E estava sentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado. Então ele foi lá ouvir Paulo falar. Paulo olha nele e vê que ele tinha fé suficiente para ser curado. Sentir a fé da pessoa, sentir aquilo que ele tinha intimamente, que ele tinha interiormente. Ele disse em voz alta: levanta-te, direito sobre teus pés. E ele soltou e andou. A multidão fica estarrecida com isso, porque a gente falando vai tocando os corações, mas a pessoa vendo desperta ali inúmeras emoções, e eles tomam então ações e atitudes compatíveis com aquelas emoções que carregam, e cada um segundo a sua necessidade, a sua particularidade de entender a mensagem do Cristo. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Ali naquele momento começaram a deidificá-los, colocando-os como um semideus diante dos homens. Tamanha a fé e a forma com que passaram a acreditar. O coração estava aberto para acreditar na vinda do Senhor. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava à frente da cidade, trazendo para a estrada da porta touros e grinaldas, queria que a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando. Então, esse negócio de rasgar as vestes era um ato assim de extrema rejeição ao que estava acontecendo. Nada de touros e grinaldas para serem sacrificados. Era a forma com que eles sabiam sacrificar, a forma com que eles sabiam adorar. E dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos converteis dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos
em seus próprios caminhos. Então, não era para eles trazerem os sacrifícios dos deuses, nem ornar tudo com grinaldas, fazer toda uma festa. Era simplesmente para converter o coração e seguir os caminhos tal qual todo o povo já havia seguido em alguma época da humanidade. Contudo, não se deixou a si mesmo, nem testemunho, beneficiando-se lá do céu, dando-vos chuvas e tempo frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Dizendo isto, com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Então, eles tinham que procurar convencer a multidão de entender que Deus era um Deus extremamente justo, bom, misericordioso, fez o céu, fez a terra, fez os mares, e além do mais provocava as chuvas para que a gente pudesse ter as frutas, os alimentos necessários. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apredejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Então, sempre chegava aqueles judeus que iam atrás para perseguir. Gente, por que querer tanta perseguição? Por que tanta maldade? Por que tanta sintonia com o mal? Que despertem para Deus onde estiverem, se não despertaram ainda. E apedrejar, deixá-lo quase morto fora da cidade. Aí então ele é parado por aqueles discípulos que o seguiam verdadeiramente. Então, no dia seguinte, machucado, recuperado pelas energias divinas, segue para outra cidade, porque ali não dava para ficar. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Eles iam, depois voltavam no mesmo caminho, conversando novamente, fazendo as pregações, mas já sabendo dos perigos, tomando as providências cabíveis. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Em cada lugar que ele passava, ele conversava com os discípulos, exortando-os a serem perseverantes, a serem firmes, a suportarem as perseguições, porque somente assim conquistaríamos o reino de Deus. E, havendo-lhes, por comum consentimento, eleito ancião em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem havia crido. Passando depois a Psídia, dirigiram-se a Panfilha. Então caminharam por todas aquelas regiões, faziam jejuns, oravam e procuravam então levar os ensinamentos do Pai, levar os esclarecimentos a todos que precisassem. Paulo, de uma resistência tenaz, não se dobrava. Por mais que fosse apedrejado, perseguido, lá estava de novo Paulo, ensinando o Evangelho, divulgando o Evangelho. E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus, para a obra que haviam cumprido. Então, sempre que eles chegavam, lá estavam fazendo as orações daqueles que os aceitavam, faziam as suas orações, agradeciam a eles. Eles eram gratos por aqueles que os conquistavam. Mas também eram gratos por aqueles que os apedrejavam, porque eles sabiam que assim seria o maior o seu galardão no céu. Cada um deles, cumprindo o que fosse necessário, cumprindo as etapas importantes para prosseguirem, agiam segundo a vontade do Pai, agiam segundo aquilo que Jesus ensinava. Diante de todas as situações adversas, lá estavam eles caminhando e servindo a causa do bem. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Portanto, ficam ali junto com um bom tempo, conversando com aqueles outros discípulos, esclarecendo que deveríamos continuar lutando, deveriam continuar trabalhando para despertar os corações e a fé em todos aqueles que lá estavam, em todos aqueles que caminhavam por ali,
Mesmo os gentios estavam dispostos a receberem a fé em Jesus, crer em Jesus e divulgar os ensinamentos do Cristo. E assim que possamos cada um de nós sermos um fulcro de radiação do Evangelho, trabalhando intimamente por nos melhorarmos, por nos fazermos melhores, e que possamos também pedir perdão por aqueles que algum dia agredimos, que um dia ofendemos. Porque somente entendendo que somos seres perfectíveis, mas ainda não perfeitos, portanto temos muitas imperfeições a serem trabalhadas. Temos muitas maneiras de buscarmos nos aperfeiçoar. E muitas das vezes, pequenas atribulações que vêm no nosso caminho é para nos fortalecer na fé e multiplicar a nossa vigilância. Que sejamos, pois, partícipes da divulgação do Evangelho, do esclarecimento do cristianismo, para que o amor do Cristo estabeleça nos corações. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo.